Salve pessoal, saudações tricolores. Essa aqui é a Dorinha, a cachorrinha que eu falei que tem problemas renais. Ela que eu vou fazer a rifa do meu violão. Só queria mostrar ela para vocês, depois eu vou explicar agora como é que vai funcionar. Vai pro chão. Bom, é isso aí, pessoal. Tô gravando hoje, não gravei ontem, porque ontem quem foi tratar da saúde fui eu. Eu que fui ver a minha saúde, que vocês sabem que eu tenho uma doença que eu tenho que tratar. Ontem eu fui tomar os remédios. Aí depois cheguei em casa meio baleado. Aí resolvi não fazer nada. Mas hoje tem jogo do Flusão. Tem o papo da Dorinha aqui, eu quero colocar. E vamos falar um pouco do Fluminense. Antes, por favor, se inscrevam. Só dá uma dedada aí. Quem não está inscrito, depois de dar a dedada, você dá uma dedada no like. E depois dá uma dedada para falar, para ativar notificações. Essa é a primeira coisa. Para aqueles que estão inscritos, só dá uma dedada no like. Pá, acabou. Sem problema nenhum. Então, vamos falar do Fluminense. Antes vamos falar da Dorinha. Eu vou colocar a partir do próximo vídeo a foto dela, a foto do violão e a foto da cartela com nomes de mulher para a gente escolher, para quem quiser participar da rifa escolher. Para os amigos que pediram, que não querem participar da rifa, mas querem só fazer um pix, eu vou depois passar a colocar também a chave, tá ok? A chave é uma conta com meu CPF, na Caixa Econômica. Aí fica mais fácil. Vamos falar do Fluminense. Hoje tem um jogo importante pra caramba. Antes de começar a falar do Fluminense, o Rodrigo Dias, para quem vê o Ligados no Flu, ele está meio doente. Aí nós combinamos da gente fazer a live, agora fazer a nossa live juntos, a partir da data FIFA, que pra gente começa a partir de hoje à noite, né? E amanhã vai ter uma live do Leiteria com o Anarquia Tricolor. Eu vou colocar aqui a arte para vocês entrarem. O pessoal do Anarquia é um pessoal muito legal, tem uma visão sobre o Fluminense que é a mesma que eu tenho, de ter cuidado com as coisas que estão acontecendo no Fluminense, com as coisas erradas que estão acontecendo no Fluminense, depois daquela coletiva do Mário, que foi um desastre, na minha opinião. Não um desastre, ele falou muitas coisas certas, mas um desastre no sentido de que ele jogou para a galera, tentou tirar o dele da reta e jogar tudo em cima do Fernando Diniz. Quando os dois são culpados, né? A gente está nessa situação graças aos dois. 50% de culpa para cada um. E falou um monte de bobagens. Então teremos essa live. Agora vamos falar do Fluminense. Primeiro eu queria falar uma coisa de um jogador que eu vi jogar. Eu em 64. Em 63 eu estava no Maracanã, naquele Fla-Flu, que é o maior público da história do futebol. Eu já falei isso aqui várias vezes. Até hoje eu fecho os olhos e me lembro do gol do Escurinho, que ele perdeu aos 45 minutos contra o Marcial, ajoelhado para tomar um gol e joga na mão do Marcial. No ano seguinte a gente foi campeão contra o Bangu. E o Denilson jogava. E eu vi o Denilson jogar até o final da carreira dele. Eu estava no Maracanã em 64, estava no Maracanã em 73, foi o último ano que ele foi campeão no Fluminense. Então o Denilson partiu, já com 81 anos, um sujeito íntegro, um dos jogadores que mais jogaram, que usaram a camisa do Fluminense, jogou Copa do Mundo, foi campeão brasileiro, era o capitão do time, muito respeitado pelo time, um jogador simples, tinha o apelido de Rei Zulu, não era à toa, era um guerreiro, um cabeça de área, como se chamava antigamente, primeiro volante, espetacular. E o Denilson com certeza está lá em cima encontrando outros companheiros e com Deus, porque era uma pessoa muito bacana, tenho certeza, pela carreira que ele teve, depois inclusive de parar de jogar bola, ele virou servidor público, se aposentou e está lá em cima com a galera do bem. Que ele descanse em paz e que se prepare para voltar a qualquer hora.
Aí eu queria falar sobre o Mário. A live do Mário, a coletiva do Mário, foi aquela coletiva de Rolando Lero, né? Ele explicou muitas coisas que eu concordo com ele. Ele falou certo. Mas tem algumas coisas que é inadmissível que um presidente fale. Basicamente sobre Arias e os moleques da base. O Arias já deixou... na realidade, já falei isso também algumas vezes. O presidente de uma empresa, o diretor de uma empresa, o vice-presidente executivo de uma empresa, o presidente de um clube de futebol, o vice-presidente de futebol, por um acaso o presidente e vice-presidente de julgo é o mesmo, Mário Bittencourt. O diretor também ele é o mesmo, é ele mesmo também. Ele não pode ser amigo de empregado. Quando eu falo amigo, é claro que você pode ser amigo e deve, mas amigo que eu falo assim, aquela relação de... Não é isso, não é só uma palavra que me veio à cabeça agora. Promiscuidade entre patrão e empregado. Amigos, negócios à parte. Posso ser grande amigo seu, mas nós estamos negociando. Então, isso aqui é a parte, né? É coisa profissional. Por mais que você seja meu amigo, por mais que ele seja meu amigo. Então não pode ter essa relação de promiscuidade, deixa pra lá, vamos lá, você é meu amigo, no peito, estamos fechados. Não existe isso. Jogador profissional, o nome já diz, jogador profissional. E o presidente, se ele é o diretor de futebol, se ele é o vice-presidente de futebol, ele também tem que ser um profissional. Então o Arias, que é o nosso melhor jogador, esse ano disparado o nosso melhor jogador, ano passado foi um dos 2 melhores jogadores, quer jogar na Europa. Tudo bem, perfeito. Por outro lado, o Mário falou isso, mas não bateu muito nisso porque ele não tem muito argumento. Que o Arias não foi porque não atendeu o que o Fluminense queria. Mas agora vai atender. Quer dizer, agora o Arias sai de qualquer maneira. O Arias tem que se lembrar de uma coisa. Que ele queira ir para a Europa, eu acho perfeito, é o melhor lugar para jogar futebol e ganhar dinheiro no mundo. Está de acordo, ele é um jogador que merece isso. Altamente profissional, envolvido com o que o treinador pede, com o time, com a torcida. Isso é perfeito. Agora, ele tem que se lembrar uma coisa simples. Ele tem que ser grato ao Fluminense. Mas não é só grato sendo jogar, porque jogar bem, se esforçar, é da natureza de um jogador profissional. Ele quer fazer bem a função para a qual ele se dedicou a vida. Agora, ele só é o Arias, só está na seleção da Colômbia, graças ao Fluminense, que foi tirar ele do Santa Fé, que era um time de baixo investimento na Colômbia, e nem era jogador emprestado, veio para cá e virou o John Arias da seleção colombiana, com o Diego olhando para ele, um dos melhores estrangeiros do Brasil. Então não adianta ele ficar nervosinho. Isso me magoou muito, mostrou que o Arias é quase 100% bom profissional. Porque ele sabe que o Fluminense também tem que ganhar dinheiro. Ele sabe que o Fluminense paga ele um salário e propôs um aumento substancial para ele. Ele não aceitou, quero ir para a Europa. Tudo bem. Mas o Fluminense tem que falar assim, olha, vamos fazer um acordo aqui. Mas não aquele acordo babaca do Mário, né? Vai sair de qualquer maneira porque ele quer sair e sai por 2 mariolas. Não, nem por 2 mariolas, sai por um saquinho de amendoim. Porra! Tem que sair pelo valor que ele vale. É claro que ele, com a idade que tem, não vai sair por 20 milhões de euros. Mas ele pode sair por uns 13, 14. Mas isso aí ele conseguiu com o Patriotas, que é o dono dos 50% do passe dele na Colômbia, que o Patriotas ficasse com 2 milhões e o Fluminense com 10. E o Mário, agora a gente está precisando, estamos sendo rebaixados, até entendo o Mário. Mas agora o Arias vai sair. Ele vai sair por 5 milhões de euros, para onde ele quiser, ele vai sair. Isso é uma relação ruim, e o Mário fica tentando consertar isso, dizendo que... Aí o Mário fica numa posição tão ruim que ele fala assim, mas a torcida tem que agradecer, tem que fechar com ele, quem sabe ele volta pra gente. Não volta, ele vai voltar pro Flamengo. Porque se ele não der certo lá, porque também tem essa possibilidade. Ele volta pro Flamengo, volta pro Vasco, volta pro Botafogo, volta pro Palmeiras, mas pro Fluminense, o Fluminense é incapaz de ir buscar o cara de volta, como foi o caso do Luiz Henrique. Não tem dinheiro, mas depois gastou muito mais do que o Luiz Henrique custou para buscar um monte de gente. E a outra coisa que ele falou foi dos jogadores de Xerém. Por que saiu o Kaique Almeida, por que saiu o Arthur, por que saiu o Wagner? Não, porque eles tiveram, o Diniz deu chance para eles e eles não performaram. Detesto essa palavra. Pô, não tiveram um bom desempenho, é assim que se fala. Performar é uma coisa meio ridícula.
Eles não performaram. Qual foi a chance que o Fernando Diniz deu para o Arthur? Deu jogar, olha, você vai entrar contra o Vasco hoje, hein? O time todo reserva, aí o time não jogou bem, viu? Ou então, qual foi a chance que ele deu? Ainda teve a petulância de falar que deu chance para o Kaique Almeida. Qual foi a chance do Kaique Almeida? Jogar 15 minutos num jogo que não tem ninguém viu. O Wagner nem chance teve. O Wagner vai estourar no Palmeiras. É o jogador que faz falta pra gente agora porque ele é segundo volante. Ele é meia de ligação de posição original. Originalmente nessa posição, é um jogadoraço. A gente está com o Martinelli, que é uma bomba. O Lima, que não é um jogador como a gente precisa. Eu acho que hoje, inclusive, a gente deve. Eu iria com Vitor Hugo. Não iria com Lima, não. Iria com Vitor Hugo. O Vitor Hugo, que as pessoas vão falar, pô, era da quarta divisão. Ele não era da quarta divisão. Ele é jogador da Malucelli. A Malucelli tinha era fechada com o Londrina. Eles é que administravam o Londrina. Brigaram. Aí a Malucelli saiu e tirou os jogadores dela do Malucelli e levou para outro clube dela. Que por um acaso era o Cascavel. Aí o cara jogou 6 jogos, está na quarta divisão. Não está na quarta divisão. Esse jogador, os jogos, aliás, inclusive agora domingo. Ele entrou num jogo pegando fogo, o Fluminense mal pra cacete, e não fez nenhuma besteira, tá certo, jogou só 5 minutos. Jogaria agora ele contra o Cruzeiro. Ainda mais que o Maracanã vai estar vazio, ele contra o Cruzeiro. E dizer que os jogadores, é outra bobagem que o Mário falou, que os jogadores querem sair. Quem jogadores querem sair? Os de Xerém, com multa de 50 milhões de dólares cada um, Kaique e Arthur. Agner, tendo sub-23 agora, vai sair por quê? Você tem contrato por mais 2, 3 anos. Pô, você é profissional, meu amigo, você é nosso funcionário. Aí tem que sair, aí vende por uma mariola mordida, só deixou as 20 da mariola, da esquinha assim. Aí dá todo mundo, porra. Dá todo mundo, dá. Essa desculpa é uma desculpa pra lá desfarrapada, é ridícula. Mostra como Aí depois vem falar de SAF. Não, a SAF a gente pode ter 100%. Não, o que o Mário quer, falando no português bem claro, ele quer fazer uma SAF que o Fluminense seja dono por um motivo simples. Ele vai fazer a mesma coisa que o cara do Fortaleza fez. Ele vai abdicar do trono, quer dizer, eu vou sair, o presidente do Fluminense vai ser o próximo, vai ser o vice, porque eu vou largar a presidência. Por quê? Porque eu vou ser CEO da SAF, ou seja, você é eterno no Fluminense. Será que ninguém notou isso? Ainda tem youtuber que fala, ele vai ter investimento BTG. Que BTG, porra? O André Esteves vê dinheiro. O pessoal não consegue entender uma coisa de SAF. É por isso que SAF vai... Agora que voltou ao desafio, vou fazer a segunda parte do segundo capítulo, que é a parte final do segundo capítulo. Por que SAF com times acima de 500 milhões não darão certo nunca, do México à Patagônia? Não ganha. O Botafogo, se não tiver a competência de ganhar um dos 2 campeonatos, o John Texas vai pedir refis talvez no final do ano que vem. Não vou fazer nenhum spoiler agora. Então ele quer ser o CEO da SAF. Para quando? Para sempre. Ele vai armar um esquema de SAF. Quem vai votar? O Conselho Deliberativo dele. Quem vai votar é o Conselho Deliberativo dele, que faz o que ele quer. Aí vota, arma um estatuto do jeito que ele quer, ele é eterno. Como ele vai ser CEO, ele é remunerado. E ele não pode ser remunerado ganhando 100 mil reais por mês e contratar um jogador de 3 milhões por mês. Entenderam? Pô, o Mário quer o poder eterno no Fluminense. E quando ele sair em 2025, se ele não conseguir fazer essa SAF dele, vocês vão ver o buraco, o tamanho do buraco que vai ter no Fluminense de grana. Ele falou que não, que deve 500 milhões. Não deve 500 milhões. O balanço do Fluminense mostrou 850 milhões de prejuízo. Pô. E todo mundo fala por baixo dos panos, passou de 1 bi. Então, vamos voltar a falar do Fluminense. Sub-23 jogou ontem. Aí tem um youtuber que vive me pedindo para colocar a base. Porra, tem que colocar a base. O Fluminense jogou com a base ontem no Sub-23. Ele levou um cacete, empatou num gol do Justin no finalzinho do jogo, imerecidamente. Levou uma virada em 3 minutos. 3 ou 5 minutos. Levou uma virada em 3, 5 minutos. O único que joga pra cacete. Não joga pra cacete, não. Tá jogando muito bem. Tá fazendo o que dele se espera. João Neto fez um gol no primeiro jogo, fez um gol ontem. Não dá chance. Deu chance, ele faz o gol. O resto do time, Isaac, Felipe Andrade, porra, muito mal.
muito mal. É a base que estão pedindo. Vai botar o Vitor Hugo? Por que não bota o... Vai botar o Thiago Santos? Por que não bota? O Felipe Andrade é pequeno perto dos outros. O Felipe Andrade jogou mal pra cacete ontem. Para o que se espera dele, para o que se fala dele. Então, o Sub-23 é muito importante para o cara jogar, pegar a rodagem e quando subir, encarar, porque o buraco, quando sobe, é muito mais embaixo do que se imagina. Renovações. Mário Bittencourt está empurrando com a barriga Marcelo e Felipe Melo. Para ver se o Fluminense sai. Essa é que é a realidade. Ver se o Fluminense sai dessa zona desconfortável que ele está, onde ele pode se tornar o pior presidente da história de um clube no mundo. Depois de ser campeão da América, ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, é o fim. Com o mesmo time. Em 2013 aconteceu isso. Com o mesmo time, fomos campeões brasileiros, fomos rebaixados. O que nos salvou foi o Flamengo. Aí querem falar que foi portuguesa. Não. Quem salvou o Fluminense em 2013 foi o Flamengo. O Flamengo escalou aquele lateral esquerdo e depois, estranhamente, a portuguesa escalou o tal do Everton, que salvou o Flamengo, não salvou o Fluminense. Aí tem aquele Flávio Prado, aquela coisa. Não sei como é que um sujeito desse ainda consegue ter espaço na televisão para falar merdas. O Fluminense devia processar esse cara. É um cara mal resolvido, vocês vão entender. É um cara mal resolvido que só fala besteira. Falou uma asneira acho que foi na TV Cultura de São Paulo. Se não me engano, foi na TV Cultura de São Paulo. Falando que o Fluminense não pode ser rebaixado porque vai no tapetão brigar. O Fluminense, tudo que falam do Fluminense de tapetão, o Fluminense nunca entrou com uma única ação no tapetão. Em 96 não foi rebaixado porque foi pego o Corinthians e Atlético Paranaense dando dinheiro para o chefe da arbitragem. Aí quem tinha que cair? Corinthians e Atlético Paranaense. O que vão fazer? Não cai ninguém. Sobe os dois e não cai ninguém. Quando o Fluminense foi para a terceira divisão, o Fluminense foi roubado, mas roubado, tinha que ir para a terceira divisão de qualquer maneira. Quando foi para a segunda divisão, quando chegou ganhou. Quando chegou na segunda divisão e ia subir, foi para a segunda divisão. Aí quando teve aquela confusão, que o Botafogo entrou, o Botafogo que adora falar, entrou na justiça, criou aquela causa com Gama, com São Paulo, com Internacional, foi para a justiça comum. Aí a CBF se mostrou incapaz de fazer o campeonato. Aí foi os clubes foram fazer. Fizeram um campeonato com 50 clubes, 60 clubes, com vários módulos. Vários módulos de cor. Aí o Eurico Miranda colocou o Fluminense na chave principal, que era para o Fluminense se ferrar. E o Fluminense terminou na frente do VAR, o Fluminense terminou em terceiro. O Corinthians era para ser rebaixado, então, já que eles pedem para jogar a segunda divisão. Então o Corinthians tinha que ter jogado também, porque o Corinthians caiu. O módulo azul, o Corinthians foi um dos dois últimos. O Flamengo foi lá atrás. E quando chegou em 2013, não foi o Fluminense que entrou na justiça. Foi o STJD. O STJD falou assim, olha, tem jogadores mal escalados aqui. O jogador do Flamengo e o jogador da Portuguesa. O Fluminense pediu só participar como parte interessada. O Fluminense não entrou com uma ação em 2013 contra a Portuguesa nem contra o Flamengo. Sou interessado nisso aí, porque eu assinei um termo que todos eles também assinaram e eles cometeram erros. Acabou. Erro de direito. Então esse Flávio Prado é um babaca. Falando em português, claro. O que mais que eu tenho para falar? Acho que não tem mais nada para falar, só do jogo de hoje. O jogo de hoje vai ser mais nervoso do que uma pedreira. A gente não sabe qual é o time que vai jogar. Eu escalar o meu time, que o Mano não vai me ouvir, eu escalaria esse time que eu vou falar agora. Fábio, Guga, já tinha pedido há algum tempo. Se o Inácio tiver condição de jogar, mesmo voltando agora, que nem ele fez com o Diogo Barbosa, Inácio e Thiago Santos. Na lateral esquerda ele vai botar o Marcelo, por causa daquela encrenca que deu, o Marcelo foi poupado. O Marcelo também é um cara escolado, é bom jogador, não pode mais. Senão iria de Fuente mesmo. E o Diogo Barbosa nunca mais. Meio de campo com Bernal, Vitor Hugo e Ganso. O ataque normal. Arias, Cauã e Serna. Acabou. Se quiser fazer alguma coisa diferente, recua o Arias. Não, eu não tiraria o Arias. Eu faria essa escalação. É a que ele vai fazer? Acho que não. Acho que se bobear ele vem com outros jogadores. Mas eu colocaria o Vitor Hugo. Começaria o jogo com o Vitor Hugo. A pressão do Maracanã vai estar vazia. Pode ir lá, joga o teu jogo. Vai de conta que você está jogando no Cascavel. Vai lá e joga. Pronto.
É isso que eu acho. Agora vai ser um jogo nervoso para encarar o Fernando Diniz e as viúvas. Então, não sei se eles vão torcer para o Fluminense ou para o Diniz. Espero que o Mano consiga a vitória, que é a coisa mais importante para o Fluminense, essa vitória, porque a gente tem uma possibilidade grande de voltar a ficar fora do Z4. Depois vamos ficar uns 15 dias sem jogar, depois já contra o Flamengo. 15 dias, vamos ficar 15 dias, porque a gente joga contra o Flamengo dia 17 de outubro. Para hoje, que é dia 3, volta no dia 17. E depois para mais uma semana, se não tiver o jogo do Atlético Paranaense. Para mais 9 dias. Depois disso, para mais 9 dias, para jogar contra o Vitória lá no Barradão. A não ser que a CBF escale. Eu acho que tinha que colocar logo o Atlético Paranaense, que tira esse jogo. E o Atlético não está jogando com ninguém, e o Fluminense também não. Não tem mais participação em lugar nenhum, só no brasileiro. É uma data livre. Então seria interessante a CBF colocar. Agora, hoje uma coisa importante. Quem está no VAR hoje é aquela tal de Daiane. Aquela mulher que falou que o Gabigol, quando pisou no Marcelo, foi sem querer, uma coisa... E que falou que aquele pênalti do Calegari foi pênalti. Essa mulher teve 3 participações, as 3, ela sempre prejudicou o Fluminense. Então tem que ficar de olho, e o Fluminense tinha que ser um pouco mais John Textor. Só que o John Textor, ninguém liga muito pro Botafogo. O Fluminense todo mundo quer rebaixar. Essa é uma realidade que ninguém pode dizer que não. Falou, gente, é isso aí. Amanhã, hoje provavelmente, ou amanhã de manhã, vai ser colocado a chamada para a live Leiteria e Anarquia Tricolor. E com o Rodrigo vem logo depois desse jogo de agora, fazer uma live com ele, Leiteria e Ligados no Flu. E depois vai ter uma Leiteria e Johan, se Deus quiser.